Oi, gente, muito boa tarde para todo mundo. A gente viu recentemente que nós tivemos a partida do Papa Francisco. Eu tô feliz? Não, triste também não, porque eu sou católica. Eu sei muito bem que a morte do Papa ela tem um impacto para o mundo, né? Porque é uma figura religiosa muito forte, é a autoridade máxima da Igreja Católica, e muitas pessoas têm um respeito, né? Assim como evangélicos têm muito respeito pelos pastores, pelos bispos. Mas, por um lado, pode ser um alívio um pouco a morte desse Papa. Por quê? Um Papa que era a favor daquilo que era contra as religiões, vamos lá, você logo se percebe um Papa, eu falo que era o Papa comunista, um Papa do capeta. Por quê? O Papa que eventualmente ele não deve ter estudado direito, né? Por quê? Ele dizia assim, as igrejas são obrigadas a, a fazer casamento homoafetivo. Vamos lá, gente, o que Deus condena na Bíblia é o ato da homossexualidade. A pessoa do homossexual ele não condena, tá? O fato de eu não achar legal dois homens, duas mulheres viverem juntos como se fosse um casal, isso não me impede de eu ser amiga, de eu tratar bem aquela pessoa. Isso não quer dizer nada disso, tá? Só para deixar claro. Eu coloquei aqui alguns tópicos que os comunistas fizeram ao longo da história com as igrejas católicas, evangélicas e ortodoxas. O que eles fizeram? Como é que eu vou ser a favor de um papa? Como é que eu vou ter empatia por um papa se ele foi a favor de tudo? Como é que ele diz que a condenação do maior ladrão da história do Brasil foi errada? Não, foi provado. Ele foi condenado em 3 instâncias. Todo mundo já sabe disso, né? E ele apoiar práticas comunistas é sinal de que ele não viu. Vamos lá. Aqui, o primeiro tópico. Olha só. Ataque à igreja... vamos ver aqui. Ataque à igreja ortodoxa foi provocado. Agora, as igrejas foram esfoliadas e seus prédios acabaram. As igrejas, né, as igrejas católicas evangélicas foram destruídas, né? Não é mais a igreja católica, né? Que o Martinho Lutero não tinha surgido. As igrejas católicas tinham sido surgidas e eles tinham sido colocado feriados comunistas. Tipo o quê? O assassinato de Che Guevara, né? O assassinato de Che Guevara, porque engraçado, eu vejo muitos homossexuais usar a camisa do Che Guevara, colocando como se fosse um herói. Che Guevara, ele diz que os pretos, os negros são macacos e os gays são pessoas que têm doença mental. E o que ele mais gostava de fazer era caçar, torturar e matar homossexuais, né? Mas enfim, é um demônio de um cara que eu não gosto. E feriados religiosos. Os bolcheviques faziam isso, né? Os bolcheviques faziam isso na antiga União Soviética lá. Vladimir Lenin, no período do fascismo lá na Rússia. Vamos lá, em 1918, olha só, há 107 anos atrás, membros das Forças Armadas Comunistas mataram padres e bispos das igrejas católicas e mosteiros. Eles atacaram de uma maneira covarde. Porque a gente sabe muito bem que os comunistas eles adoram derramar sangue, né? Derramar sangue é com eles mesmos. Eles alegam fascismo, eles alegam que os movimentos de direita matam, que a direita é nazista, mas quem gosta de derramar sangue é a esquerda. Aqui, aí, alguns comunistas. Olha lá. As igrejas e mosteiros e procissões, as pessoas estavam nas ruas fazendo procissões, né, aos santos, aos santos que eram devotos, e eles simplesmente chegavam e matavam os fiéis, né? Padres, bispos, arcebispos, freiras, idosos, jovens, crianças, eles chegavam ali e matavam, né? A esquerda adora derramar sangue. Eu vou repetir isso várias vezes. E assassinaram, né, aqui. De 1921 em 1922, a igreja ainda conseguia se manter forte diante do comunismo, porque não é a igreja. Os comunistas, eles não gostam das igrejas, eles não gostam de Deus. Eles odeiam Jesus, eles não odeiam as igrejas.
porque eles dizem que Deus é uma invenção. Karl Marx diz isso, né? Que Deus é uma invenção e que as religiões são para controlar. Bom, até onde eu sei, Jesus, quando ele morreu, ele me libertou. E Deus, ele deu ao ser humano o livre-arbítrio. Cada um escolhe o que quiser na sua vida. Se a pessoa quiser seguir uma determinada religião, ele segue. Na hora que ele quiser mais seguir, ele vai embora. Deus, ele nunca fez isso. Só que é isso que os comunistas querem. Eles querem tirar Deus daquilo que ele sempre é, daquilo que ele sempre foi, e que ele vai continuar sendo, para poder entrar o comunismo. Você vê que, se você for na rua perguntar o que é a Páscoa, o que é o Natal, as pessoas não vão saber te dizer. O que é Natal para você? Ah, porque eu ganho presente, é Papai Noel, é isso. Não, gente, é o nascimento de Jesus. Ah, o que é a Páscoa para você? Ah, é chocolate. Qual é o símbolo da Páscoa? Ah, é o coelho da Páscoa, coelhinho. Para mim, a Páscoa não é nada disso, né? Para mim, a Páscoa sei muito bem que é a ressurreição do meu Senhor, do meu Salvador Jesus Cristo, né? Para mim, foi o dia que o maior herói que existe no mundo, o único que venceu o impossível, que é a morte, ressuscitou. É ele, Jesus. Enfim, eles são, que eles querem destruir, tirar Deus. Então não tem como eu, sendo uma pessoa que tem fé em Deus, que tem fé em Jesus, ser de esquerda. Ai, mas eu sou cristão, eu sou de esquerda. Então, meu filho, você está sendo contra aquilo que você persegue. Ah, mas tem muito gay, tem muito negro de direita. É porque, eventualmente, esses aí, eles viram que esses não, que eventualmente a direita não perseguiu e não matou homossexuais. Quem perseguia e matava homossexuais e negros foi a esquerda, com Fidel Castro e Che Guevara, aqui na América do Sul. Por isso mesmo que eu não sou muito a favor desse padre, desse Frei, melhor dizendo. Aqui e colocando, olha só, colocou Tixon, que era um Frei, em prisão domiciliar. E os crentes, mesmo assim, encaravam, né, o exército comunista de peito aberto, partia pra porrada, não tinha esse negócio não, entendeu? E durante, eles foram perseguidos. Você sabia disso? Olha só, de 1922 a 1931, 1991, ou seja, no ano que eu nasci, né? Vários cristãos, judeus, foram perseguidos durante o período, nesse período na Rússia. A Rússia, de 1922 até 1991, a Rússia ela foi um país comunista, né? Não é à toa que a Rússia, muita gente fugia da Rússia e ia para os Estados Unidos antes da Rússia. Era União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Então vocês já viram, né? Não é à toa que a Rússia, durante esses anos todos aqui, esses quase, não sei, 70 anos, por assim dizer, foi 70 anos, 1922 são 69 anos. Foi, desculpa, H. Durante todo esse período, a Rússia viveu esse período de socialismo, onde cristãos, judeus foram perseguidos e assassinados, executados em praça pública. E homossexuais também, tá? Porque comunista não gosta de gay não, tá bom, gente? Nem de negros, nem de mulheres, tá bom? Durante todo esse período, e a Rússia deixou de ser um país comunista em 1991, né? Então, ou seja, são 34 anos de fora do regime socialista, né? Que bom, né? Graças a Deus. Agora é lá desenvolvido. E então é isso que a gente vê. O Papa João Paulo II, que eu me lembro muito bem quando ele faleceu lá em 2005, e mesmo assim foi um Papa que mexeu muito no mundo, por quê? Um Papa mais conservador, um Papa mais que não tinha medo de encarar os comunistas. Ele eventualmente ele fez uma campanha muito forte, ele conseguiu tirar os comunistas da Polônia, né? O regime comunista acabou com a Polônia durante muito tempo. Hoje a Polônia está se tornando uma potência econômica graças à intervenção do Papa João Paulo II. E ele fez muito isso também na Ucrânia, né? A Ucrânia, em um período de um ano,
as pessoas morreram de fome na Ucrânia, né? Comunismo, né? Exatamente o que acontece. Se tivesse um papa desse, você acha que Cuba já estaria livre dos comunistas? Há muito tempo. Já estaria livre dos comunistas. Mas a gente vai se livrar disso também. Porque ele fez. Por que o Papa João Paulo II, pelo que os mais velhos já falaram, na década de 80 e 80, ele era um Papa que ele gostava de ficar no meio das pessoas. Ele era um Papa que... Por quê? Porque ele batia de frente com os comunistas. Ele revelava todos os crimes que os comunistas faziam, as execuções, as perseguições aos cristãos, aos judeus. O que acontecia? Então os comunistas tentaram matar, né? E os comunistas é assim, gente, tá? Sem censura! Nós somos a favor da censura. Nós somos contra a censura. Mas quando um homem que não fazia mal a ninguém, um homem simplesmente queria viver sua vida às pessoas, como era o Papa João Paulo II, ele teve uma tentativa de assassinato. Mas ele não foi assassinado, graças a Deus, que era um homem que não fez mal a ninguém. E ele sofreu 2 tentativas de assassinato. Por quê? Porque os comunistas queriam que ele simplesmente calasse a boca, né? Que eles não lutassem contra eles. Mas Deus conseguiu, Deus salvou salvou a mão de João Paulo II. Ele só morreu pela idade há 20 anos atrás. Já esse Papa Francisco, olha, eu sinto pela Igreja Católica pela perda que eles tiveram. Mas eu não tenho a menor empatia por um padre que era a favor do aborto, a favor do casamento gay, a favor do comunismo e a favor do maior bandido que já existiu no Brasil. Então, simplesmente eu não tenho com isso. Mas, recado dado, independente se você é católico, evangélico, ortodoxo, judeu, tá? Isso é só uma simples opinião e, gente, bom restinho de feriado. Amanhã é feriado aqui no Rio de Janeiro, feriado de santo, né? Santo católico. Então, entrego tudo na mão, tá bom? Fiquem com Deus e boa noite, boa tarde para todo mundo.